Revelação chocante, segredo sombrio da avó e abusos que mudaram nossas vidas. A chuva caía torrencialmente em um dia de primavera. Mas dentro da casa de Teresa, o clima era tenso, quase eletrificado. Há muito guardados, os segredos que ela carregava eram mais pesados que as nuvens escuras lá fora. Aos 68 anos, essa avó, a figura forte e carinhosa que todos conheciam, decidiu revelar o passado que a assombrava desde a infância. No interior do Brasil, onde nasceu em 1956, a vida não foi gentil. Teresa cresceu em meio a uma pobreza avassaladora, onde a dor e o sofrimento eram companhia constante. Desde muito jovem, foi vista mais como uma ferramenta do que uma criança. Obrigada a se tornar uma mãe de aluguel, suas escolhas foram determinadas por mãos estranhas e contratos cruéis. Eu tinha apenas 13 anos quando tudo começou. Teresa, os olhos marejados, sons de tristeza ecoando nas paredes. Diferente de uma infância feliz, eu gestava vidas que não sei. A realidade cruel a cercava, mas havia um fio de esperança. Numa cidade diferente, durante sua juventude, conheceu Ana, uma amiga inesperada que se tornou seu porto seguro. Juntas, elas trocavam segredos e sonhos, e essas conversas eram a luz em meio à escuridão. Mais tarde, sua vida se iluminou com a chegada de Sebastião, um homem que trouxe amor e compreensão em um mundo que tanto a havia machucado. Mas conforme os dias passavam, sombras do passado começaram a emergir e ameaçar essa nova felicidade. Teresa sabia que guardar aqueles segredos a corroía por dentro. Um dia, enquanto Sebastião folheava antigos documentos empoeirados, encontrou uma carta com um nome que despertou curiosidade. O olhar de Teresa se tornou um campo de batalha entre o passado e o presente. Quem é essa mulher, Teresa? A voz dele, balançando entre o amor e a desconfiança, impactou sua alma. Cada palavra que ela poderia dizer começava a se transformar em um nódulo na garganta. O peso da verdade era à medida que as memórias começaram a agir como ecos, Teresa se via em um beco sem saída. Uma escolha precisava ser feita: falar e libertar-se ou proteger seu marido e o lar que tanto amava. Silêncios incômodos se instalaram entre eles, e a tensão aumentava como uma corda esticada prestes a se romper. O que farão quando a verdade finalmente se despir do véu da mentira? Que tipo de mulher era ela, afinal? Uma avó forte à frente de sua família? Ou uma mulher marcada por traumas eternos? Com cada dia que passava, o dilema crescendo dentro dela se tornava mais angustiante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Ponto. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Teresa olhou para Sebastião, o amor de sua vida, e sentiu um nó na garganta. O que ela escondia poderia destruí-los. O som da chuva lá fora intensificou seu estado de espírito, cada gota insistindo para que ela falasse. Mas antes que pudesse encontrar as palavras,
Um barulho agudo e inesperado surgiu da porta da frente. Um estrondo, como se algo tivesse sido arremessado contra a madeira. Sebastião saltou do sofá, seu rosto uma máscara de preocupação. O que foi isso? Ele questionou, e antes que Teresa pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo, e um garoto de 12 anos, com os olhos arregalados, entrou. Estava ensopado, e seu rosto exibia uma mistura de pânico e urgência. Desculpa, tia Teresa, mas precisa vir rápido. É sobre a avó. Ele ofegava, mal conseguindo formar as palavras. O coração de Teresa disparou. Sua mãe, a mulher que sempre escondera seus próprios demônios? O que poderia ter acontecido? Ela e Sebastião se entreolharam. Uma conexão silenciosa, um entendimento de que aquela situação estava prestes a mudar tudo. Teresa seguiu o garoto, seus pés parecendo pesados como chumbo. A cada passo, memórias do passado a atormentavam. O que ela poderia descobrir sobre sua mãe agora? Chegaram à casa da velha mãe de Teresa. Um lugar que carregava o peso de segredos em cada parede. Ao entrar, o ambiente estava carregado com o cheiro de um ensopado que fervia no fogão. Mas o choque da cena diante deles fez o aroma se transformar em algo insuportável. A avó de Teresa estava no chão, cercada por vizinhos a olhar com rostos pálidos e preocupados. Sangue se espalhava pelo chão. O desespero tomou conta. Ela desmaiou. O garoto gritou. A doutora já tá vindo. A angústia se transformou num sentimento cortante de horror. Teresa se ajoelhou ao lado da mãe. O rosto dela estava pálido e seus olhos cerrados não mostravam esperança. No meio da confusão, uma voz conhecida ecoou na multidão. Ela sempre teve um jeito de se meter em problemas. Era a irmã de Teresa, suando e com os olhos marejados. Ela tinha que parar com aquelas poções e... Que poções? Sebastião interrompeu, irrompendo em um misto de testemunha e participante da cena horrenda. O ambiente fez silêncio. Todos olharam para Teresa, a expectativa em seus rostos. Ela nunca soube do que sua mãe estava envolvida. Ela vendia remédios, bradou a irmã, incomodada. Feitos de ervas que ela mesmo cultivava. Mas não era só isso. Ela estava envolvida em coisas mais sombrias. O peso das palavras caiu como um trovão. Teresa sentiu uma onda de emoções, gotas de suor escorrendo pela testa. Sua mãe não era apenas uma mulher de fé, mas alguém que se deixou levar por caminhos obscuros. E o que mais essa revelação deixaria à vista? O que isso significava para o legado dela? Era tudo uma repetição do passado? Sebastião, perplexo, olhou para Teresa. Você sabia disso? O que mais não me contou? A pergunta cortou como uma faca. O passado dela, os segredos, agora pareciam interligados de formas que ela nunca poderia imaginar. Era um labirinto de medos, dúvidas e talvez verdades ocultas. O que mais viria à tona daquela noite fatídica? As sombras que haviam assombrado sua mãe finalmente poderiam estar se revelando de maneiras que ninguém estava preparado para entender. Enquanto a sirene da ambulância se aproximava, Teresa percebeu que a tempestade havia apenas começado. A verdade sempre encontra um caminho, e o dela estava prestes a ser exposto. A sirene da ambulância se aproximava, um som cortante que ressoava como um eco de desespero em meio ao caos. O coração de Teresa batia a 1000 a hora.
Ela estava ao lado da mãe, cuja face pálida era um espelho de uma vida de segredos. A irmã olhava, olhos arregalados, como se pudessem prever um desfecho trágico. O ambiente estava carregado de tensão, gritos e murmúrios se misturando. "Ela precisa de ajuda!" gritou um vizinho, enquanto outros se afastavam, temendo o que poderia acontecer a seguir. As palavras da irmã ecoavam na mente de Teresa. Ela estava envolvida em coisas mais sombrias. Quais segredos ainda estava? E como isso afetaria sua própria vida? De repente, no meio da confusão, um som distinto cortou o ar. Um telefone começou a tocar insistentemente, a vibração parecendo criar uma onda de inquietude no meio da tragédia. Sebastião, confuso com a cena, olhou em volta e avistou a bolsa de Teresa ao lado da porta. A mão dele se esticou, quase como se estivesse em um filme. Ele pegou o celular e atendeu. "Alô?" Sua voz tremia. O rosto dele se contorceu em perplexidade. Como você sabe onde estou?" A expressão de Sebastião mudou de preocupação para horror em questão de segundos. "Não! Isso é impossível!" Ele olhou para Teresa, olhos arregalados. "É a sua mãe? Ela me disse que você não deve saber. Por que você está fazendo isso?" O murmúrio dos vizinhos parou, todos prestando atenção. Teresa sentiu um movimento gelado na barriga. "Quem está falando? O que está acontecendo, Sebastião?" Ela se aproximou, o medo pulsando em suas veias. "É alguém da sua família, alguém que nós não temos como acreditar. Ela disse que a verdade precisa vir à tona." Sebastião estava pálido, com o celular ainda grudado ao ouvido. "Você precisa dizer o que está acontecendo. É sobre a minha mãe?" As palavras saíram como um sussurro, mas foram suficientes para causar a inquietação entre os presentes. "Ela disse que a sua mãe não é a única que guardou segredos, e que vocês estão todos conectados por algo muito mais perigoso." Os olhos de Sebastião correram pela multidão. "Lembre-se do que você viu, Teresa. As poções, as ervas, são só o começo. A verdade é a verdadeira prisão." Ele parecia estar recitando, como se estivesse possuído. Um silêncio gelado tomou conta do ambiente. Os vizinhos se entreolharam, a confusão se transformando em um medo palpável. O que isso significava? O que ele quer dizer com isso? Teresa sentiu uma onda de ansiedade percorrer seu corpo. O telefone escorregou da mão de Sebastião, caindo no chão. Todos observavam. A expectativa era quase insuportável. Naquele momento, uma sombra se projetou na porta através da luz escassa. Uma figura encapuzada surgiu, a presença quase como um pesadelo personificado. "É hora de encarar a verdade", a figura declarou, e a voz soou como um eco distante. Era uma mulher, mas seus traços eram difíceis de distinguir. "A vida que vocês constroem se desmoronará se não olharem para o que estão evitando." As pessoas atrás de Teresa começaram a recuar, temendo o desconhecido. O rosto de Teresa se contorceu de angústia. O que mais estava guardado? A ligação que Sebastião tinha com isso agora parecia tão distante, mas, de repente, tão próxima. "Quem é você?" Teresa gritou, sem conseguir conter a emoção. A mulher encapuzada deu um passo à frente, e com isso, um vento forte atravessou o ambiente. Naquele instante, tudo parecia congelar. "Eu sou a guardiã dos segredos, e eles não ficarão em silêncio por mais tempo." Teresa sentiu a respiração falhar. O mundo ao seu redor começava a ruir, e a tempestade de dentro dela se intensificava. O que mais a mãe tinha escondido? A verdade, aquela que todos temiam, estava prestes a vir à tona. Com a sirene agora bem próxima,
Teresa percebeu que sua vida, seus relacionamentos e seus medos, tudo estava prestes a mudar. Qual era o verdadeiro legado que sua família carregava? O que a encapuzada sabia que poderia deixá-los em pedaços? E o que isso significava para a vida que ela tanto lutou para construir? As respostas estavam prestes a ser reveladas. E com elas, o verdadeiro horror que se escondia sob a superfície. A figura encapuzada parecia flutuar. E as palavras dela ecoaram na mente de Teresa como um trovão. A verdade precisa vir à tona! O coração de Teresa disparou. Que segredos essa mulher conhecia? O medo tomou conta da sala e todos se voltaram para ela, absorvendo a gravidade da situação. Você não pode simplesmente entrar aqui e começar a falar sobre a verdade. O que você quer dizer com isso? Gritou Sebastião, seus olhos furiosos e confusos. O clima estava carregado, como eletricidade no ar. A figura encapuzada permaneceu em silêncio, por um momento que se estendeu. E então, como se tivesse decidido revelar um segredo, deu um passo à frente. Escutem! Eu venho advertindo a sua mãe há anos. Os segredos dela não são apenas dela. Eles estão ligados a uma linhagem poderosa que deve ser interrompida. Os vizinhos começaram a murmurar, a tensão crescendo. O que estava acontecendo? Teresa quase podia ouvir seu próprio coração batendo nos tímpanos. Ela estava presa entre o passado e o presente, entre o que sabia e o que estava prestes a descobrir. Linhagem? Perguntou Teresa, a voz trêmula. Que linhagem? A mulher encapuzada afastou a capuz, revelando um rosto familiar. Teresa piscou, confusa. Era Clara, sua prima, aquela que ela não via há anos. As memórias de brincadeiras de infância dançaram na mente de Teresa. Mas havia algo sombrio no rosto de Clara, medo e determinação. Teresa, você precisa entender. Nossa família, eles não são o que parecem. Uma onda de pânico atravessou Teresa. O que você quer dizer com isso? O que minha mãe fez? O que nós somos? Um eco de sirene cortou a confusão, mas nada poderia desviar a atenção do que estava se desenrolando. Estamos conectados a práticas que vão além do que podemos imaginar. A sua mãe, ela manteve tudo em segredo, sempre no escuro. Se você não parar isso agora, poderá perder muito mais do que pensa. O desespero na voz da prima ecoou dentro de Teresa, fera acordada. O peso das palavras a esmagou, mas havia uma faísca de incredulidade. Você está dizendo que minha mãe, minha vida, tudo isso é parte de algo maior? Você está me assustando. Precisamos agir. Não podemos permitir que essas práticas continuem. Clara parecia desesperada. Se não pararmos isso, poderemos ser o próximo alvo. Há forças que desejam eliminar aqueles que sabem. A verdade deve ser exposta. Teresa ficou paralisada. O mundo ao redor parecia girar. A verdade? O que ela realmente sabia sobre sua família? Sobre sua mãe? O desespero dela era palpável, mas a voz de Clara se intensificou. Eles vão atrás de você, Teresa. E sua mãe? Ela não estava apenas vendendo poções. Era uma proteção, uma maldição. O silêncio caiu novamente, só quebrado pelo som distante da ambulância. Os vizinhos estavam em choque, murmurando entre si, as expressões em seus rostos variando entre preocupação e medo. Mas isso não faz sentido, gritou Sebastião, frustrado. Por que você não contou? Tropicalizou-se todo esse segredo
todos esses anos? O rosto de Clara se contorceu, porque a maioria não acredita. E aqueles que fazem enfrentam a ira deles. E a sua mãe, a sua avó, foram os pilares dessa proteção. Agora isso está rompendo. Rompeu? A palavra saiu da boca de Teresa como um sussurro. O desespero se transformava em algo imprevisível. Estamos perdidos. Naquele instante, o chão sob os pés de Teresa pareceu tremer. Uma explosão de luz irrompeu através da porta, repentinamente iluminando o ambiente. O tempo pareceu parar. Um grito ecoou e uma figura surgiu na entrada. Uma mulher com o mesmo olhar penetrante que Teresa havia visto uma única vez em uma foto antiga. Uma mulher cuja imagem estava embaçada na memória. Uau! Não! Você não pode! Teresa gritou, compreensão atingindo-a como um soco no estômago. Era sua mãe. Aquela mulher havia se tornado a sombra de um pesadelo, mas era também a fonte de sua linha de vida e de toda a maldição que agora ameaçava arruiná-la. O choque tomou conta do ambiente. Os murmúrios se intensificaram. A verdade estava mais perto do que Teresa imaginava. A batalha por sua vida e pela vida de sua família estava apenas começando, e as consequências disso poderiam ser devastadoras. O que você fez? Como você pôde deixar isso acontecer? A voz de Teresa ecoou na sala, e o ar ficou tenso. Olhos curiosos estavam fixos nela, prontos para um desenrolar inesperado. E com a revelação da mãe aparecendo na porta, um fio de esperança se enredou em meio à tempestade. Mas que esperança era essa, afinal? E a que preço? A pergunta pairava no ar e Teresa sabia que a resposta poderia mudar tudo. A figura da mulher encapuzada, agora revelada como Clara, estava parada ali, os olhos fixos em Teresa, com uma intensidade quase dolorosa. O tempo parecia ter parado quando a mãe de Teresa fez seu pronunciamento. "O que você está fazendo aqui?" Teresa gritou. Sua voz entrecortada pela confusão, a tensão no ar era palpável. Como um fio prestes a se romper. Clara respirou fundo, os lábios tremendo. "Você não entende, Teresa. Você precisa saber a verdade sobre sua..." "Não!" ela exclamou, sentindo seu corpo enrijecer. Lançando um olhar para sua mãe, foi então que se deu conta. Sua mãe estava se contorcendo no chão, o semblante pálido, um misto de dor e terror no rosto. O que estava acontecendo? A multidão de vizinhos se recuou, olhos arregalados. "A doutora! Alguém chame a doutora!" gritou um deles, a voz clamorosa misturando-se ao desespero. "Não! Não!" Teresa sentiu um frio na espinha. O passado parecia se materializar em frente a ela. E, com isso, uma onda de memórias a inundou. Clara ergueu as mãos. "Ela precisa saber a verdade. Senão, será muito tarde." "Cale a boca!" Sebastião gritou, seu rosto ruborizado de raiva e confusão. "Não é hora para isso." Mas a figura de Clara continuou, segurando firme. "Você não vê? Todos estão em perigo. Sua mãe está envolvida em algo muito maior." Com um movimento rápido, a mãe de Teresa começou a acordar, seus olhos se abrindo lentamente. Mas o que ela disse, disse tudo. "Teresa, não acredite!" Sua voz estava fraca, mas o olhar era de pânico. A atmosfera mudou repentinamente. Um misto de solidariedade e medo pairava no ar. "Não acredita em quem?" Teresa questionou, a voz embargada. "Mãe, o que você está escondendo?" O sentimento de traição começou a se formar como uma tempestade dentro dela. Ela olhou para o rosto familiar,
buscando respostas. Ela está te fazendo um jogo! A mãe ofegou, tentando se levantar. Elas se encararam, emoções correndo como um rio turbulento. O choque no centro do peito de Teresa se intensificava. Clara se aproximou, os olhos cheios de emoção. Não é apenas uma questão de segredos familiares. É sobre a linha de sangue, Teresa. O que sua mãe vendeu não eram apenas poções. Era a proteção contra uma maldição que assola nossa linhagem há gerações. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Como um estalo, o peso das palavras de Clara atingiu Teresa com ferocidade. Sua mãe começou a tremer, e entre gemidos, ela começou a falar. Houve um pacto, um erro. Teresa ficou paralisada. Um pacto? O que você quer dizer? A confusão e o medo estavam tomando conta dela. O chão parecia se abrir sob seus pés. A mãe da avó dela tinha visto isso. A maldição que havia consumido partes da família por anos. Precisamos encerrar isso! Clara insistiu, quase implorando. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito indescritível rasgou o ar. O menino que trouxe a mensagem agora estava de pé, apontando para a direção da rua. É ele! A multidão olhou em direção ao som que se aproximava. Alguém estava vindo. Um homem de vestes escuras caminhava. A presença dele parecia sufocante, como uma sombra que envolvia aqueles que estavam à sua volta. Um nome ecoou em sua mente. Não pode ser. Era como se o tempo tivesse desacelerado enquanto o homem se aproximava. Os olhares se cruzaram e um reconhecimento instantâneo tomou conta de Teresa. O homem vinha até ela. Você não deveria ter deixado tudo isso acontecer, Teresa. A voz dele era profunda, quase hipnótica. Um frio percorreu a espinha dela. O que isso significava? O que ele fazia ali? Sebastião se colocou à frente, confundido, mas determinado. O que você quer de nós? Sua voz tremia, mas ele estava pronto para proteger Teresa. Eu estou aqui para reclamar o que é meu, o homem declarou, como se estivesse recuperando algo perdido há muito tempo. O que quer que isso fosse? Todos sentiram. O ambiente estava eletrizado. Teresa percebeu que o desfecho estava por vir. O que era dele e qual papel ela realmente desempenhava nessa história? Uma nova onda de medo a envolveu. O legado da sua família não era algo a ser subestimado. Ela tinha uma escolha a fazer. E sua vida, a vida de todos ao seu redor, estava prestes a mudar para sempre. O homem de vestes escuras se acercou, e cada passo dele parecia pesar mais que o silêncio inquietante que pairava no ar. Você não deveria ter deixado tudo isso acontecer, Teresa. Sua voz profunda reverberou, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O medo que já a consumia se transformou em um combustível aterrorizante. O rosto de Sebastião foi da confiança à confusão em um instante. Quem é você? Ele gritou, sua voz embargada. Teresa queria responder, mas o formigamento nos dedos a impediu de falar. O homem apenas a observava, um sorriso torto desenhando-se em seus lábios. Ele estava ali para reclamar o que era dele, mas o que isso significava? O que você quer? Teresa finalmente conseguiu perguntar, o coração martelando no peito como se lhe avisasse sobre algo premonitório. As palavras escaparam de sua boca, quase como um sussurro inaudível em meio ao caos. Seus segredos, ele disse. E a verdade que você nunca quis enxergar. Uma pressão parecia cortar o ar ao seu redor. Os vizinhos estavam em choque, unha cravadas nas palmas das mãos, murmúrios se espalhando na multidão.
Todos pareciam profundos em suas preocupações, mas a atenção deles estava voltada para o estranho. E a tensão foi quebrada por uma explosão de luz que refletiu na janela. O homem encarou Teresa com um olhar penetrante. Você carrega o peso do que suas ancestrais acumularam, e é sua vez de arcar com as consequências. Nesse momento, sua mãe, que ainda se contorcia, emitiu um grito que parecia vir de outra era. Não! Não ouça ele. As palavras ressoaram com desespero palpável, mas o homem já havia dado o primeiro passo. Ele levantou a mão, pronta para um gesto que ninguém poderia prever. Chegou a hora de lembrar quem você realmente é. E então, um vento gélido cortou o ambiente. Desmanchar o marasmo de realidade alternativa. O que se seguia foi mais trágico do que qualquer um poderia esperar. A transformação aconteceu diante de todos. Clara, que antes parecia uma aliada, começou a mudar. Sua pele ficou pálida, olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Você não entende, ela murmurou. E o pânico tomou conta do olhar de Sebastião. Isto não é só sobre você, Teresa. É uma conexão muito maior. Precisamos finalizar o pacto. A revelação infiltrou-se na mente de Teresa como veneno. O quê? Você é uma cúmplice desse homem? Cada palavra bela cortou a atmosfera como faca afiada. Mas o que veio a seguir foi devastador. Clara se virou para o homem e, com um gesto quase amoroso, disse: a linhagem não é apenas nossa, está dentro de você também, Teresa. A multidão ficou paralisada, os olhos arregalados. A verdade parecia escorregar para fora da escuridão emaranhada de segredos. Você é escolhida, e nós estamos em um ciclo, Clara concluiu, e o homem assentiu, como se validasse cada palavra. A escolha é sua, Teresa. Que lado você tomará? Uma onda de emoções abateu Teresa. A raiva e a confusão se misturavam em seu ser. Um verdadeiro turbilhão. Sebastião a olhou, o queixo travado, mas os olhos cheios de medo. A desconfiança se infiltrou. Você sabia disso, não é? Dizia através de seus lábios trêmulos. Teresa encarou os dois, as vozes deles distantes enquanto seu coração pulava. Não é verdade, não pode ser. Era demais para suportar. E num grito de dor, algo inesperado aconteceu. Uma faísca de luz irrompeu de suas mãos, iluminando a sala em um brilho ofuscante. Uma energia pulsou nela, e o caos se intensificou. A multidão recuou. O homem afastou-se, e Clara, em sua transformação, parecia quase eufórica. Você finalmente acordou, mas tudo vem com um custo. Cada palavra chega com um peso. Teresa sentiu o chão tremer enquanto a tempestade de segredos se tornava uma realidade palpável. A última frase que ecoou na mente de todos foi: você agora tem o poder de mudar o curso de nossas vidas, mas a decisão que você tomar moldará a história de nossa linhagem para sempre. E a sala tremeu com a verdade. A presença do homem de vestes escuras criava uma atmosfera pesada, e o pulsar frenético do coração dela ecoava na mente. Você tem mais poder do que imagina, Teresa, o homem respondeu, tomando um passo à frente. Os olhos penetrantes pareciam atravessar sua alma. E não é só sobre você, é sobre todos nós, sobre o que está por vir. A tensão na sala era palpável. Sebastião a olhou, repleto de preocupação. Teresa, você está bem? Sua voz revelava uma fragilidade que ela nunca tinha ouvido antes. O olhar dele estava carregado de respeito e medo. Mas isso não era só uma conversa. Era uma batalha que estava se desenrolando. Eu não sei de nada. Eu não pedi por isso. Ela sentiu a raiva crescendo dentro dela, misturada com um medo avassalador. Então,
Algo inesperado aconteceu. As paredes da casa começaram a vibrar. O chão tremeu levemente, como se um terremoto estivesse prestes a sacudir a estrutura. Murmúrios se espalharam entre os vizinhos. Não! O que está acontecendo? Teresa gritou, sua voz se elevando em meio ao caos. A luz, agora mais brilhante, girava ao redor dela. A figura de Clara começou a contorcer-se, a transformação dela acelerando em uma velocidade alarmante. De repente, a luz se dissipou abruptamente e tudo ficou em silêncio. O homem de vestes escuras congelou, claramente surpreso, e então Clara nunca foi Clara. O rosto dela mudou, distorcendo-se gradualmente até revelar uma figura mais antiga, uma mulher em sua plenitude. Era a avó de Teresa, a mulher que supostamente estava morta. Um choque absoluto percorreu a sala. O que você? Como isso é possível? As palavras saíram da boca de Teresa como um sussurro, sem conseguir entender. Sua avó havia aparecido em forma de sua prima, todos acreditando que ela estava perdida para sempre. Como isso era possível? Eu voltei para corrigir os erros do passado, Teresa. A avó falou, a voz profunda e ressonante. Sua mãe não tinha ideia do que estava realmente se intrometendo. O verdadeiro pacto não era só com as poções, era com as vidas que devastamos. Os olhos de Teresa se arregalaram. O que vocês têm feito? Naquele instante, o peso do conhecimento caiu sobre ela. O que começou como uma revelação tornava-se um pesadelo. Você precisará entender que todos nós fazemos parte disso, Teresa. A avó disse suavemente. Mas o que não sabemos é que há forças além do que podemos ver, e uma delas está se aproximando. Ninguém respirava. A dor e o medo na sala eram um manto pesado. Os vizinhos pareciam paralisados, assistindo ao horror e à revelação se desdobrarem diante deles. E agora você vai escolher. O homem de vestes escuras finalmente falou, seu tom grave e ameaçador. A verdade ou a escuridão. Uma linhagem de poder ou a aniquilação dela. O coração de Teresa disparou. Uma escolha. O que isso significava? O lado dela e a herança estavam prestes a se desmoronar. Todas as conexões, segredos e a vida que achava conhecer estavam se desfazendo diante de seus olhos. Como ela poderia decidir? E se a sua avó estivesse certa? Se a escolha dela condenasse não só a ela, mas todos ao seu redor? Em meio ao caos, uma ideia sombria pairou. E se tudo isso fosse uma armadilha? Quais seriam as verdadeiras intenções de sua avó? O silêncio novamente tomou conta do lugar, criando um clima de expectação aterrorizante. E antes que pudesse buscar a resposta, um grito cortou o silêncio. Noah! O menino que havia chamado por ela antes correu para fora da casa. Eles estão vindo! Rápido! A situação havia se transformado de um confronto familiar para uma corrida contra um perigo iminente. Teresa olhou para Sebastião e, por um instante, sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. O que estava por vir poderia mudar tudo. A verdade, agora mais próxima do que nunca, também trazia uma sombra imensa. E assim, a escolha estava prestes a ser feita em meio a uma tempestade prestes a desabar sobre eles. O menino correu, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Eles estão vindo! Rápido! O coração de Teresa disparou. A situação esquentou e o medo a envolveu como uma rede. O homem de vestes escuras e os murmúrios da multidão criaram uma tempestade de desespero. Quem? O que está acontecendo? A voz dela estava trêmula.
Sebastião a segurou pelos ombros, o olhar dele implorando por respostas. O que mais poderia aparecer nessa história? E então, a porta se abriu de uma só vez, e uma onda de sombras invadiu a sala. Aquela presença sombria se espalhou como uma nuvem de ansiedade. Teresa não conseguia distinguir rostos, mas podia sentir a pressão no ar. O que eram aqueles rostos? Eram conhecidos ou estranhos? No meio do caos, um grito familiar cortou o silêncio. Mãe! Uma mulher de cabelos desgrenhados irrompeu, os olhos secos de desespero. Era a irmã de Teresa, Ana. O pânico na expressão dela fez as entranhas de Teresa se contorcerem. Você não entende! Ana gritou, empurrando as pessoas para se aproximar. A maldição não é só sobre vocês. Ela se espalha. Enquanto Ana falava, a luz parecia se escurecer. O homem, que ambientou o espaço com sua presença ameaçadora, mudou de forma, como se o próprio ar à sua volta o moldasse. Teresa, confusa, olhou para ele e depois para Ana, tentando juntar as peças. A maldição? A palavra ecoou como um lamento. Todos os olhos na sala estavam agora fixos em Ana, e o medo se transformou em uma expectativa sufocante. O que você sabe sobre isso? Ela nunca foi embora, Teresa. Ela está aqui, e não é a única. Ana levou a mão ao peito, a respiração acelerada. A ligação que temos não é só de sangue, é de poder, e agora? Eles estão aqui para reivindicá-lo. Teresa se sentiu tensa, a mente girando. A verdade dela estava se desmoronando. Quem está aqui? Do que você está falando? O vento ivante parecia sussurrar segredos, e o homem de vestes escuras deu um passo à frente. O poder que você rejeita. A herança que herdou não se limita a poções e ervas. Sua linhagem é mais antiga do que você pode imaginar. Seus ancestrais fizeram um pacto que veio à tona. As palavras dele ressoaram na sala como um trovão, o que ele estava insinuando. Que pacto era esse? O horror a envolveu, e quando olhou nos olhos do homem, viu algo que a fez hesitar. Pacto? Como assim? O desespero crescia, as revelações a deixavam perdida. Naquele instante, tudo mudou. Ana soltou uma risada nervosa. Você não sabia? É um segredo guardado há muito tempo. Os homens que você vê, eles estão aqui para levar o que é justo e que nunca foi seu. E com isso, apontou para Teresa. Uma torrente de emoções a inundou. Como você pôde? As palavras eram um sussurro impotente. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Você sabia disso tudo? Na verdade, eu sou a única que a protegeu. Ana admitiu, a voz quase desesperada. Pois sou a escolhida. O impacto foi como uma explosão. As revelações caíram como peças de dominó e, por um instante, todo o ruído ao redor desapareceu. A sala girou. Os homens avançaram, mas Ana se colocou na frente de Teresa. Se eles querem seu poder, terão que passar por mim. E em um flash de movimento, ela brandiu algo que reluzia em suas mãos. Uma adaga. O choque na sala era absurdo. O que estava acontecendo? O que Ana havia se tornado? O que tudo isso significava para Teresa? A luz começou a piscar e a tensão aumentou. A vida dela havia se transformado em um pesadelo. Você não entende. O homem de vestes escuras falou. Um sorriso de satisfação em seu rosto. Vocês não têm ideia do que realmente está em jogo. Um grito ecoou quando Ana se lançou para a frente em direção ao homem. E os corpos se misturaram em um mar de movimento. Era um caos total. Teresa gritou por sua irmã,
mas o som se perdeu na confusão. E antes que pudesse processar tudo, uma onda de luz ofuscante iluminou a sala, fazendo o chão tremer. Teresa sentiu algo poderoso despertando dentro dela, uma conexão que nunca soube que tinha. Era como se o passado e o presente se colidissem, e tudo escureceu. Quando a visão dela voltou, Ana não estava mais ali. O homem de vestes escuras também havia desaparecido. A sala estava vazia, exceto por Teresa e Sebastião. O que aconteceu? Ele estava pálido, a voz embargada de medo. Teresa ficou sem palavras, o coração batendo acelerado. O que era real? O que se perdeu naquele turbilhão de segredos e mentiras? Enquanto a tempestade se dissipava do lado de fora, uma nova verdade começou a emergir lá dentro. E Teresa sabia que a batalha estava apenas começando. O silêncio ainda pairava no ar. Teresa e Sebastião, cercados por uma sala cheia de olhos curiosos, sentiam o peso do momento. O que acabara de acontecer parecia um sonho distorcido. Mas antes que pudessem processar tudo, o menino gritando na porta interrompeu o intervalo tenso. "Eles estão vindo! Eu vi!" Ele estava sem fôlego, os olhos arregalados de pavor. A calma da cena anterior foi substituída por uma onda de adrenalina. O coração de Teresa acelerou. "Quem está vindo?" Ela perguntou quase sem voz. Muitos homens! Eles têm armas!" O pânico na voz do garoto arrastou a atenção da multidão. As expressões de desespero e medo se agrandaram. Olhares se cruzaram e a tensão se transformou em um frenesi palpável. Sebastião olhou para Teresa, seus olhos transmitindo a mesma insegurança. "Precisamos sair daqui!" Ele puxou a mão dela, tentando perceber os pontos de fuga. Mas antes que pudessem decidir, Clara, agora revelada como a avó, gritou: "Não, ninguém sai! Eles estão cercando a casa!" Os murmúrios na sala aumentaram. Teresa se virou para a avó, a mente ainda lutando para entender o que acabara de acontecer e por que ninguém poderia sair. Era como se cada palavra dela se transformasse em uma rede de prisões invisíveis. "O que você sabe sobre isso? O que está acontecendo?" A pressão na voz dela era intensa, um nó na garganta. "Nossa linhagem, filha. Somos marcados. Aqueles homens não vêm em paz. Eles estão aqui para acabar com a nossa família." O desespero devia estar estampado em seu rosto, pois Clara pareceu hesitar, buscando as palavras certas. "É por isso que precisamos de você." "De mim?" A incredulidade a envolveu. "Eu não entendo. Ninguém me explicou nada." "Como eu sou parte disso?" Então, do meio da multidão, alguém começou a clamar: "Teresa, o que você está fazendo? Fique longe deles! Você não sabe o que eles fazem." A voz era grave. Era o velho Jorge, um conhecido dos vizinhos. Teresa olhou para ele intrigada. "O que você sabe, Jorge?" "Eles não são deste mundo," ele disse, os olhos, normalmente calmos, agora ardendo de uma intensidade estranha. "Vem em busca de você. Você carrega o peso de tudo. E agora não há como escapar." O medo tomou conta dela. "O que você quer dizer com isso?" Uma oração silenciosa percorreu sua mente. "O que eu sou?" "Morta. Você está morta nas mãos deles, a não ser que faça o que eles pedem." Jorge apontou, assustadoramente sério. E nesse momento, tudo explodiu. As janelas se quebraram e uma explosão ensurdecedora sacudiu a casa, enviando pessoas ao chão. Teresa gritou,
mas seu próprio som se perdeu no caos. A luz que preencheu o espaço foi acompanhada por uma fumaça densa, cobrindo a visão. E quando a fumaça se dissipou, um estrondo inconfundível cortou o ar. Tetos se desmoronaram, paredes tremendo, como se o próprio mundo estivesse desmoronando em torno deles. Vamos! Agora! Sebastião puxou Teresa em direção à porta, mas antes que pudessem escapar, uma mão emerge do meio da fumaça. Clara, ou quem quer que ela fosse agora, estava ali, seu rosto se contorcendo em uma expressão de dor. Você não deve sair! Você não pode! A voz dela soou baixa, arrastada. Vocês não conhecem a verdade. Tudo o que você sabe, tudo o que construiu, pode ruir com um só passo. Teresa paralisou, o coração batendo descontroladamente. Uma onda de horror a invadiu. O que se revelava não era apenas sobre a proteção de sua família, mas sobre um legado sombrio que todos tentavam esconder. Ela havia crescido acreditando em um amor familiar, em segredos apenas guardados dentro do lar. Mas agora, tudo parecia uma farsa, uma mentira. Ela olhou para Sebastião, asmo de decisões pesadas. O que você decidiria? Sair e enfrentar o desconhecido? Ou ficar e encarar isso? O homem de vestes escuras voltou ao foco, e uma sombra de riso se desenhou em seus lábios. Nada do que aqui ficou é real. O que importa está fora, e você não perceberá até que seja tarde demais. No momento em que seus olhos se cruzaram, um novo entendimento relativo estabeleceu-se. A revelação era um abismo entre os dois. E o que mais poderia ser verdadeiramente profundo era como a vida deles estava entrelaçada nesse legado obscuro. O que tudo isso significava para eles? O que significaria perder-se em um mundo que não entenderam? E então, em um instante de clareza, tudo ficou claro. Teresa, tomada pelo turbilhão de emoções, decidiu que era hora de descobrir de uma vez por todas a verdade que se escondia nas sombras. Mas antes que pudesse tomar qualquer ação, um grito cortou a atmosfera como um facão afiado. E se eu estiver certa sobre você, Teresa? Era Ana, parada a poucos passos, com uma expressão que misturava raiva e dor. Na mão dela, um objeto brilhante. Você sempre soube. E agora, que você fará? Teresa sentiu o olhar de Ana penetrar no fundo dela. O que você sabe? A mente dela estava em pé de guerra, lutando contra a confusão que dominava o momento. Era um novo divisor de águas. O que mais estava escondido? A verdade estava prestes a ser costurada nas mesmas linhas que conectavam suas vidas, e nunca mais seriam as mesmas. O caos na sala parecia um pesadelo sem fim. Teresa nunca imaginou que sua vida chegaria a esse ponto. Enquanto Ana segurava a adaga, a tensão no ar era opressiva. A verdade finalmente emergira, mas agora ameaçava consumir tudo o que conhecia. Não, você não precisa fazer isso! Teresa gritou, seu coração disparando. Os homens nas sombras estavam mais próximos, atentos a cada movimento. Teresa! Ana implorou, os olhos cheios de lágrimas, mas também de determinação. Você precisa entender. Você é a chave. Se não fizer nada, vamos todos perder. Perder o quê? Teresa respondeu, a frustração transbordando. Perder o que já foi tão doloroso. O que mais pode existir? O sorriso do homem de vestes escuras se alargou. A verdade pode doer, mas ela também pode salvar. Você está presa entre o amor e o dever. Apenas você pode quebrar a maldição.
A sala tremeu sob os pés de Teresa, as vozes da multidão murmurando como uma tempestade distante. Ela olhou para Sebastião, que estava paralisado, seu rosto refletindo medo, mas também uma profunda confiança nela. Eu confio em você, ele sussurrou, um fio de esperança em suas palavras. Só há uma escolha, gritou a avó Clara, sua voz implorando e urgente. Enfrente a verdade ou aceite as consequências. Você não pode correr. Teresa respirou fundo, o nó na garganta apertando mais a cada instante. Ela percebeu que precisava agir, não só por si mesma, mas por todos que amava. Chega! Com bravura, ela deu um passo à frente, entre Ana e o homem, a luz em suas mãos começando a brilhar. Se a verdade é nossa única salvação, então que venha! Vamos encarar isso juntos! A energia pulsante cresceu ao seu redor e um grito coletivo ecoou na sala. O que você está fazendo? Ana questionou, o desespero injetando adrenalina nos movimentos. Eu estou invocando o poder da linhagem que carrego. A voz de Teresa era firme, mesmo que tremesse. A luz cresceu, envolvendo não só a si mesma, mas todos ali. Uma conexão. As sombras que se aproximavam hesitaram, surpresas, e em um clarão, as memórias de sua família começaram a se desenrolar, revelando a verdade oculta sob anos de dor. Ela viu aquelas figuras, seus ancestrais, unidos por uma força que sempre esteve ali. Estamos juntos, Teresa gritou, seus olhos fixos nas sombras que lentamente começaram a recuar. A adrenalina preenchia o ar e o medo se transformava em força. Isso não vai acabar bem. O homem de vestes escuras começou a recuar também, mas antes de desaparecer, seu olhar foi de ira, como se algo tivesse se quebrado. Você vai pagar! Todos vão! O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. A luz se dissipou pouco a pouco enquanto Teresa olhava em volta, sem saber se tudo havia terminado. A sala estava em ruínas, mas as pessoas estavam sãs. Um suspiro coletivo de alívio tomou conta. Claramente, outra batalha fora vencida. Tantas verdades emergiram. Teresa girou para sua família, sentindo o peso de tudo que havia passado. Nós superamos isso, não é? Sebastião segurou sua mão, a mão dela se sentindo quente na dele. Sim, ele fez uma pausa, a incerteza ainda ressonando. Mas isso não é o fim, é apenas o começo. Teresa sabia que ele estava certo. Apesar de a tempestade ter passado, a luta pela verdade estava apenas começando. Olhou para a avó, que agora parecia mais leve, e viu que também havia um sorriso no rosto dela. Vamos trabalhar juntos, Clara falou, confiança no olhar. Não estamos sozinhos. E com isso, Teresa percebeu que a verdadeira força vinha da união. Em meio ao que poderia ter sido o fim, ela sabia que finalmente eles iriam explorar suas histórias juntos. Mas no fundo, uma dúvida persistia. A escuridão que os ameaçava ainda estava à espreita? Que tipo de aliados encontrariam nessa nova jornada? Antes que pudesse afundar nesses pensamentos, a pergunta permeou de novo. O que as sombras realmente queriam? Quais segredos ainda estavam escondidos nas profundezas de sua linhagem? Isso era apenas o começo de uma nova era. Agora, antes que você vá, eu preciso de um favor urgentíssimo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuaremos a compartilhar essas tramas emocionantes com vocês. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa!